Gente, boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, obrigado, Júlio. A gente vai falar um pouquinho sobre ensino médio. Algumas coisas que a gente vai falar, basicamente, tem muita similaridade com o que a Tainá falou em relação aos anos finais, tanto em relação ao material digital quanto em relação ao material impresso. A organização do material digital segue os componentes que vocês já sabem: língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, história, geografia, física, química, biologia, filosofia, sociologia. Os materiais digitais, eles são entregues, no caso desses componentes, aula a aula. Então, a gente disponibiliza, o primeiro bimestre já está todo disponibilizado, já está lá no repositório, como o Fábio mostrou mais cedo. E para esses materiais, como o Júlio acabou de falar, a gente tem as tarefas. Eu queria destacar mais uma vez a mesma coisa que a Tainá falou agora há pouco a respeito do componente de educação física, que aqui no ensino médio, assim como lá nos anos finais, o raciocínio é o mesmo. As aulas são organizadas de forma temática, então a gente tem uma aula que a gente considera a primeira daquele tema, que será teórica, e ela sim vai. E as demais aulas que a gente considera que seriam as aulas práticas. A ideia é que isso se torne um pouco mais dinâmico para não ficar tão teórico o tempo inteiro. A gente sabe que a educação física é um componente que exige mais prática. Falamos do material digital, então vamos voltar lá para o slide também para falar a respeito do material impresso. A gente tem para o estudante, da mesma forma que nos anos finais, o currículo em ação, ali para linguagens, para tecnologia, para projeto de vida, é um material que é entregue semestralmente. Também o currículo em ação, ciências da natureza e ciências humanas. E no caso de língua portuguesa e matemática, a gente tem o Aprender Sempre. Aprender Sempre, que aí a gente faz uma relação um pouco mais direta em relação às aulas do Aprender Sempre com as aulas que a gente disponibiliza no material digital. Lembrando também que as eletivas seguem nessa etapa, a escola tem essa liberdade para não só utilizar as eletivas que a gente disponibiliza, mas também para estabelecer as suas próprias eletivas. E aí aqui, além do Tarefa São Paulo que a gente falou, outra plataforma que a gente tem como grande apoio para o ensino médio é lá em matemática, que é o CAM. Júlio, fala aí para nós sobre o Khan Academy, por favor. Vamos lá. Então, pessoal, esse é um uso que já tem se consolidado do ano passado para cá, na introdução da Khan Academy como parte dos recursos didáticos e pedagógicos que estão disponíveis para a rede, com a diferença que no ano passado ela também estava sendo utilizado nos últimos anos ali dos anos finais, né? Para esse ano a gente focou apenas no ensino médio, tá? Então, só para situar e para a gente não ter nenhuma confusão, seguimos nos anos finais inteiros, né? De primeiro a nono ano com a Matific, vamos para o ensino médio, quando a gente fala desse recurso de apoio, de amparo ao ensino de matemática, a gente tem a Khan Academy para todas as 3 séries, tá? De novo, pessoal, a gente tenta ao máximo deixar o recurso aderente ao nosso currículo, aderente àquilo que se espera das aprendizagens semanais, né? Principalmente pensando na dinâmica do material digital, que é aula a aula. Sim. Né? Então, a curadoria foi feita com base no escopo sequência, com a previsão de habilidades, a previsão de conteúdos, a previsão de competências, que são colocadas ali no escopo sequência. Para quem já acessou o escopo sequência e não foi pelo repositório, né? Foi pelo envio de materiais para a rede, deve ter identificado também a sinalização das aulas CAM. Né? O que é a aula CAM? É justamente esse momento em que se espera que o aluno semanalmente entre na plataforma e realize as atividades que estão ali colocadas. Né? De toda a orientação de uso, enfim, a gente tem feito isso frequentemente, não vou entrar muito nos detalhes de login, de atribuição, enfim, mas para quem quiser investigar um pouquinho, a Khan Academy também é uma plataforma aberta ao público, gratuita, tem um curso chamado São Paulo, e nesse curso São Paulo vocês vão encontrar todas as aulas de matemática de São Paulo que dialogam justamente com a semana, com as habilidades e com o escopo sequência, tá? Dessa forma, como nós fizemos na Matific, né, criamos um material digital, então, para as aulas CAM também, e inserimos no repositório dentro da sequência. Então, sempre que vocês acessarem a aula CAM, vai ter lá um indicativo, vai falar um pouquinho mais da abordagem da Khan Academy conceitualmente, vai falar um pouquinho mais do que se espera da aula, do que você vai encontrar, e também traz um print ali indicando, poxa, é essa aula aqui que é para o aluno acessar, justamente para ninguém se perder, né? Tem uma pequena diferença do ano passado para cá, para quem já acompanhava o uso da Khan Academy, né? É que para além da aula regular que a gente postou, nós deixamos também uma aula extra que não é obrigatória, tá? Que a gente chama de aula desafio.
né? Então, aquele aluno que está se sentindo um pouco desafiado, que entende que gostaria de dar um passo a mais para estimular aí o processo de aprendizagem dele, tem uma aula desafio ali na Khan Academy também, dentro do curso, dentro do bimestre, se não muda o local em que isso vai ser realizado, ele pode ou não realizar, mas não é obrigatório, não é mandatório, tá? Acho que a ideia é realmente sempre concluir as demandas da aula regular, e quem consegue, quem pode, quem deseja, pode fazer as aulas de desafio também. Acho que é uma pequena questão de cronograma de uso, que eu vou só colocar no meu slide aqui de novo, para ter uma diferença aí que não é simples, né? Então, a gente tem uma boa distância aí de número de aulas, né, na primeira série, no que é regular em matemática, né, da primeira para a segunda e terceira série. Então, como na primeira série nós temos 5 aulas de matemática na semana, a gente espera que dentre essas 5, sempre uma será aula Khan. Então, para quem está de olho no repositório, para quem está de olho nos materiais, deve perceber que eu tenho 4 aulas de material digital e aí chego em uma quinta aula, que é a aula Khan, tá? Na segunda e na terceira série, a gente prevê um uso quinzenal. Por quê? A segunda e terceira série tem, no momento regular de matemática, apenas 3 aulas na semana. A gente entende que alocar uma das 3 para o da Khan Academy, a gente teria uma perda curricular aí de aprendizagem, enfim. Então a gente decidiu estender isso para a quinzena, né? Então você pega as 3 aulas de uma semana, não tem a Khan. Nas próximas 3, sempre a sexta aula, né? Sempre na soma dessas 3 aulas, 3 e 3, né? Então sempre a sexta aula vai ser uma aula Khan. Claro que assim, vai ter um ajuste aqui e ali, porque a nossa equipe curricular trabalha diretamente na curadoria dos conteúdos, na previsão do sequenciamento, né? Então, eventualmente, você vai falar, poxa, mas eu tenho uma aula aqui que não é múltiplo de 6, né? Não é a aula 6, a 12, a 18, de repente é uma aula 21. Enfim, isso se deu só por uma alocação desse recurso pela equipe do currículo aqui da secretaria, justamente para poder atender esse escopo da aula Khan, ou revisar ou consolidar aquilo que foi aprendido na semana, né? Então, os meninos, junto com os docentes, trabalharam durante a semana os materiais digitais, as habilidades, os conteúdos. Na hora que chega na Khan, a ideia é que eles possam consolidar ou revisar aquilo que foi visto, né? Então, a gente está sempre vendo no final, e aí acho que fica um pouco mais fácil de compreender o do porquê dessa aula Khan estar nesse lugar e assim por diante, tá bom? O acesso também é sempre via CMSP, com uma particularidade: os alunos não conseguem entrar diretamente. Então não basta entrar no CMSP, clicar no link da Khan, que você já está logado, né? Como é uma boa parte das soluções. Quando ele entra ali na Khan Academy, ele entra numa página de login, e aí é necessário que seja feita o login com o e-mail institucional. Eu faço esse pequeno adendo apenas para a Khan Academy, porque é uma experiência que é diferente das demais, né? E ela é super importante para a gente conseguir também consolidar os dados de aprendizagem e manter todo mundo aderente ali ao que a gente está pensando, tá bom? Essas particularidades de carga horária que a gente tem em matemática do ensino médio, que a gente não enfrenta necessariamente em português, porque a plataforma de redação, que é o que a gente vai falar agora, ela tem a sua carga horária específica dedicada para ela. Então, vamos falar um pouquinho da plataforma de redação, aproveitar que o Júlio também está aqui para me ajudar. A plataforma de redação paulista, o desenvolvimento da escrita está completamente integrado às aulas de língua portuguesa. Então, a ideia aí está nesse pequeno cronograma. O gênero textual ele é abordado nas aulas de língua portuguesa. Em seguida, a proposta de redação é indicada na plataforma. Óbvio, existe uma conversa ali com o material digital. Não necessariamente o material digital, nesse primeiro bimestre, indica exatamente o gênero, mas há um trabalho com o gênero, com o tipo textual, para depois você ir para a plataforma. E a gente recomenda que o estudante escreva um rascunho no caderno, depois escreva na própria plataforma, que vai ter a correção ortográfica automática para o estudante, depois vai ter a correção do docente, com o apoio desse assistente de correção que a plataforma disponibiliza, e aí a gente tem os critérios avaliativos ali daquele gênero, que ajudam ali, isso é uma forma de ajudar e apoiar o professor nessa correção, e depois a devolutiva, e se for o caso, a reescrita. Alguma coisa que eu não falei sobre a plataforma de redação, Júlio? Poxa vida, hein? Muito bom. Só nada para você, né? Então, assim, pessoal, acho que tem só uma questão para não gerar grandes confusões, tá? A ideia não é que se entregue uma redação por semana. Sim. Né? Então, entra na aula de redação, poxa, eu vou fazer uma redação escrita, daí eu passo para o computador e aí tem uma entrega semanal. Não. A expectativa é que o aluno sempre produza uma redação por mês. Tá? Então, o gênero textual do mês que vai ser abordado, ele vem justamente da aula de língua portuguesa, como comentou o Eric, e a ideia é que o estudante, nas aulas de redação, ele possa ir desenvolvendo esse gênero textual para aí sim chegar nesse lugar da produção da redação efetivamente na plataforma.
tá? Então, vamos pensar aí num mês em 4 semanas, né? Vou ter 4 aulas de redação. Eu pego esse gênero textual, eu começo a trabalhar com o estudante, vou entendendo melhor o gênero, vou apoiando ele nesse entendimento, ele vai começando a produzir essa redação, né? Claro, sempre articulando com língua portuguesa e assim por diante. E a ideia é que até o fim do mês esse aluno tenha conseguido produzir uma redação e postado ela na plataforma, tanto para correção automática quanto para correção conceitual. E a partir da devolutiva, o estudante pode entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo, né, de construção da redação dele, poder fazer as correções que são pertinentes. Então, acho que a única coisa que faltou foi isso, né? Não é que eu entrego uma redação por semana, a entrega é por mês, e aí durante as aulas de redação a gente vai trabalhando, vai elaborando a redação pouco a pouco, tá? De novo, o acesso via CMSP também. E aí, lembrando que a plataforma de redação é tanto para ensino médio quanto para ensino fundamental. Perfeito. E aí, no ensino fundamental, nos finais, entra dentro do uso ali programado nas aulas de língua portuguesa, porque a gente não tem na grade uma aula de redação e leitura, tá? Então fica esse lugar aí de usar a plataforma durante as aulas de língua portuguesa, tá bom? Bom, acho que para falar um pouquinho mais de língua portuguesa, né? Seguindo na língua portuguesa? Seguindo na língua portuguesa. Nós temos agora também uma solução que apoia na leitura, tá? Então a ideia aqui é incentivar os alunos a lerem mais, a estarem num lugar ali de prazer pela leitura mesmo e assim por diante. Então está sendo disponibilizado a plataforma Leia São Paulo, tá? Que também vai ter acesso via CMSP. E qual que é a ideia do Leia São Paulo? Há uma curadoria de obras, tá, que foi feita a partir de alguns locais, né? Então, tanto dentro da escuta democrática, que foi feita com estudantes, obras de vestibulares e obras do MEC do PNLD literário, tá? Então, a gente vai ter um conjunto de obras que está composto por esses 3 elementos, né? Tanto a escuta, quanto os vestibulares, quanto o PNLD. E a ideia é que os estudantes tenham liberdade e autonomia para escolher o que eles querem ler, né? Acho que só para a gente retomar aqui, a ideia conceitual do programa Leia São Paulo é incentivar o prazer pela leitura, tá? Então, acho que ninguém aqui tem a ideia de chegar para o aluno e falar, poxa, leia este livro, leia aquele livro, ele se identificar com aquilo que ele entende que é do interesse dele e começar a desenvolver esse prazer pela leitura. O professor pode recomendar um livro na aula, falar, poxa, pessoal, vamos ler aqui, não sei, O Pequeno Príncipe, um Dom Casmurro. Pode fazer isso, sim. Mas a gente entende que quanto mais autonomia o aluno tem nessa escolha, maior a chance dele desenvolver prazer por essa leitura, né? Então, assim, dentro da aula de leitura, então, lembrando que o ensino médio entra com uma aula de redação e uma aula de leitura, né? Redação e leitura é um componente que são 2 aulas na semana. Os alunos vão tanto intercalar a realização das redações, né, conforme a gente falou anteriormente, e também a leitura das obras. A ideia é que os alunos possam ler na escola mesmo, tá? O que é interessante? Poxa, mas como é que eu vou saber se meu aluno está lendo? Conforme ele vai lendo a obra, vão chegando para ele questões para ele responder e garantir que ele está realmente desenvolvendo ali aquele gênero textual. Não são apenas livros, né? Tem também histórias em quadrinho, enfim, uma diversidade grande de gêneros textuais dentro da plataforma, e a ideia é que o aluno vai realizando atividades até para verificar, né, o quanto que ele está compreendendo daquele tema, daquele conteúdo que ele tem lido, né? Então, conforme ele vai fazendo os exercícios, ele vai tendo também um feedback para entender se ele realmente compreendeu ou não. E, enfim, a ideia é realmente toda a aula ali de leitura ele possa ir desenvolvendo essa leitura. E o nosso sonho, né, o nosso desejo, né, acho que é mais um sonho, mais um desejo mesmo, é que o aluno tenha lido pelo menos um livro por bimestre. Poxa, aí serão 4 livros no ano, se a gente consegue, né, que todos os nossos estudantes de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, leiam pelo menos um livro por bimestre. Poxa, eu acho que a gente tem um grande ganho, uma grande